Pai me adotou, seu amor me encontrou. Hoje é Páscoa. A Páscoa moderna trocou o cordeiro pelo coelho, trocou o sangue pelo chocolate. Amém? Misericórdia. A Páscoa moderna, ela trocou o cordeiro pelo coelho. Você tem que ensinar para o seu filho, não é coelho, é cordeiro. Não é coelho, é cordeiro. Não é chocolate, é o sangue de Jesus. Amém? Não que seu filho, querido, não possa comer chocolate. Isso é besteira. Ele pode comer chocolate, como ele pode comer chocolate qualquer dia do ano. Por que na Páscoa ele não vai poder comer? Se ele não pode comer na Páscoa, então ele não pode comer dia nenhum. Mas sabendo, irmãos, que não existe coelho, existe o cordeiro. E que chocolate na barriga, irmão, não serve para nada. Mas o sangue de Jesus sobre nossas vidas tem nos curado, libertado. Amém? Êxodo capítulo 13, verso 14, diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar, o que é isso? Responder-lhes-á: o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Amém? O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Ensinando para os filhos o que é Páscoa. Na Bíblia está dizendo que quando os seus filhos perguntarem, por quê? Porque nesse tempo, o que acontece? Cada família judaica, sempre foi assim a celebração da Páscoa. Eles se assentam e eles pegam o cordeiro, que é o cordeiro da Páscoa. Eles pegam ali os pães asmos, eles pegam as ervas amargas e tudo aquilo que faz parte de um contexto da Páscoa. E entre eles comem a Páscoa. Eles celebram Páscoa. E quando um filho pergunta, o que é isso? O que representa tudo isso aqui? Essa é a Páscoa, mas o que é a Páscoa? O Senhor nos tirou com mão forte. O Senhor nos libertou da terra do Egito. E eu quero nessa noite, irmãos, assim, de uma forma, vamos dizer, resumida, explicar para você um pouco sobre Páscoa. Talvez a gente fale, a Páscoa é a ressurreição de Jesus e tal, mas tem muito mais. Nós precisamos entender que a palavra Páscoa, né, o Pessa ou Pessá em hebraico, a palavra significa passagem. Páscoa significa então passagem. Páscoa, o Pessa significa passagem. E então nós vamos chegar lá na época do Egito, enquanto os filhos de Israel, o povo de Israel estava ali cativo nas mãos de Faraó. E quando vem a última e a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, então naquele dia é instituído a Páscoa. O Senhor vai trazer aqui algumas ordenanças, alguns mandamentos, você vai ver como aconteceria. Mas naquele dia seria celebrada a Páscoa pela primeira vez. E nessa celebração de Páscoa, o anjo da morte passaria e feriria todos os primogênitos do Egito. Todos eles, tanto dos homens quanto dos animais, morreriam todos eles. E então Faraó tomaria aquela decisão final: pode ir, deixa o povo embora. A partir desse momento eles começaram a desejar que o povo fosse mesmo. Eles já estavam orando, pedindo, sabe? Estavam implorando, orando aos seus deuses, dizendo: vão, desapareçam daqui. Por quê? Porque os judeus dentro do Egito, irmão, se tornaram um grande peso para aquele povo. De tanto que o Egito foi açoitado pela mão do Senhor. Então na sua última praga, quando passa então aquele anjo da morte, os primogênitos então morrem. Então sai o povo, e aquilo é a celebração do Pessa, ou da Páscoa. Por que é passagem? Passagem do anjo. Passagem do anjo da morte. O que mais?
Passagem do outono, estava trocando as estações. Então também passagem das estações. Que mais? Passagem de um tempo de servidão no Egito para um tempo em que eles seriam livres, estariam livres, passando para o deserto. Então tudo nos traz o entendimento de uma passagem. E isso é Páscoa. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Diz assim. Êxodo 12. Ora, Êxodo 12, 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, vai pegando detalhes, irmãos, esse texto é muito rico. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, ele será macho, ele terá 1 ano de idade, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês. Toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, pão, com pães asmos, com ervas amargas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, com sua cabeça e com suas pernas e com suas fressuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimará no fogo. Assim, pois, o comereis, com vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga comigo, esta é a Páscoa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós diante do Senhor, Pai, nos colocamos diante da Tua palavra, que não volta vazia, mas que cumpre o propósito pela qual o Senhor a designou. Tome nossas vidas, Pai, no entendimento do Peça, Pai, para sempre marca nossas vidas, para que a gente possa entender o que aconteceu aqui nesse dia, e nós possamos entender quão profético és o Teu Filho, Deus, quão profético é a figura de Yeshua, quão profético é Jesus de Nazaré. Que nesse texto de Páscoa, Pai, a gente possa entender tantas coisas que façam diferença na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso 2 diz assim, ó: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O que está dizendo aqui nessa mensagem? Nós vamos detalhar um pouco desse texto para você. Até aqui nesse momento, esse mês está falando aqui do mês de Nisan. E o mês de Nisan, ele não era o primeiro mês. Esse mês de Nisan, ele era chamado de Abib antigamente, antes desse momento de Páscoa. E ele era considerado o 7º mês. O mês de Abib, que se tornou Nisan, ele era o 7º mês do calendário judaico. Pega isso porque é profético. E aí então foi mudado. Por quê? Porque nesse momento o Senhor está falando, a partir de agora, esse mês vai se chamar Nisan ou Nissan. Esse mês se chama Nisan a partir de agora. E em que mês se localiza? Para a gente se localizar no nosso calendário, entre março e abril. Entre março e abril é o mês de Nisan. E a partir desse momento, esse será o primeiro mês do ano. Será o início de um novo ciclo.
Quando o cordeiro morre, na sua vida se torna o início de um novo ciclo. Está pegando? Então, o que o Senhor está falando, pastor? Que Israel então tem 2 calendários, exatamente. Israel tem um calendário civil. Israel tem um calendário civil, um calendário secular e um calendário espiritual. No calendário civil de Israel, ou no calendário civil de Israel, o primeiro mês é o Rosh Hashanah. Quem já ouviu falar em Rosh Hashanah? Se você pegar lá, fala muito. No tempo ali, no mês de setembro, entre setembro e outubro, já começa para os judeus um novo ano. O nosso ano, que começou em janeiro, lá esse ano, né, tá sendo dito no ano do jubileu para os judeus. E em setembro para outubro, foi o ano novo dos judeus, porque entre setembro e outubro se comemora o Rosh Hashanah. A palavra Rosh Hashanah significa cabeça de ano, ou seja, ano novo. Então o ano novo que a gente celebra, o Réveillon, que a gente passou aqui 31 de dezembro, deitado aqui chorando, clamando, chorando ao Senhor, na passagem de 31 para 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2017, lá aconteceu, irmãos, entre setembro e outubro. Eles entraram então no ano novo dos judeus. O ano novo dos judeus é chamado de Rosh Hashanah, cabeça do ano. E esse é o ano secular dos judeus. Mas eles têm um outro ano que também conta, que é o ano espiritual, que se começa entre março e abril. E isso é chamado de Nisan, esse mês. Por que isso acontece? Porque diz assim no verso 2: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então aquele que não era, se tornou ali o primeiro mês do ano. O Senhor falou: a partir de agora, vocês começam a contar um novo calendário. A partir de agora do que, pastor? Da morte do cordeiro, da Páscoa. A partir do momento que cada cordeiro for para dentro de uma casa, e esse cordeiro foi imolado dentro de cada casa, e o sangue for, para os umbrais e para a verga da porta, a partir desse momento começou um novo ciclo em vossas vidas. Sabe o que isso quer dizer, Páscoa? A Páscoa profética, irmãos, que quando o cordeiro morre e o seu sangue é passado nos umbrais e vergas das nossas vidas, um novo ciclo inicia em nossas vidas. Um novo tempo começa na nossa história. Já cai dentro de tudo aquilo que começamos a falar nesse culto, porque existe uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos. O que a criação quer? Que os filhos de Deus vão até eles, queimem como uma tocha, apresentem a ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, o mês de Nisan, o primeiro mês, a sua vida começa em um novo ciclo, em um novo lugar no espírito, em um novo pensamento, em um novo coração. Isso é Páscoa, isso é Pessa. E diz assim, continuando, diz assim, verso 4, diz assim: se a família for pequena demais para um cordeiro, toma lá juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Algo que a gente muitas vezes não presta atenção. Mas cada família poderia ou deveria levar um cordeiro para a sua casa. Só que esse cordeiro não poderia sobrar exatamente nada. Até as fressuras, até a cabeça, Karina, tinha que ser comida. E se pensasse assim, mas aqui em casa só sou eu, minha esposa e meu filho, um cordeiro, como é que a gente vai comer um cordeiro inteiro? Então o Senhor fala, então junte 2 famílias para um cordeiro, porque não pode sobrar nenhum cordeiro. Sabe o que o Senhor está falando, irmãos? Que a provisão do cordeiro, irmãos, ela é suficiente para você ajudar a família do lado. Sabe o que o Senhor está trazendo para nós? Que a provisão do cordeiro na sua vida é suficiente para você abençoar a família que está do lado.
É suficiente para você abençoar a casa dos seus irmãos, a casa dos seus pais, a casa dos seus vizinhos, para que ninguém fique de fora, irmãos, desse mover daquilo que Deus está fazendo. Você vai ver que aqui algo profético diz assim, olha, cada família tomará um cordeiro, vírgula, um cordeiro para cada família. Diga comigo, cada família tomará um cordeiro, vírgula, um cordeiro para cada família. Aqui na Páscoa era um cordeiro para cada família. Quando o verdadeiro cordeiro se manifesta, se tornou um cordeiro para toda a terra. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se manifesta, não é mais um cordeiro para cada família, é um cordeiro para toda a terra. Quer saber mais? Sabe o que acontece aqui? Sabe o que acontece no meio aqui do Egito? Você sabe, nós estamos falando da 10ª praga que viria, da morte dos primogênitos. Mas antes vieram 9 pragas, e vieram rãs, e vieram gafanhotos, e águas se transformaram em sangue, e vieram moscas. E você já prestou atenção que o enxame de moscas não foi suficiente para que Faraó liberasse o seu povo? Você viu que o enxame de rã não foi suficiente para que Faraó, o príncipe deste mundo, liberasse o seu povo, os pecadores que estão debaixo das suas mãos. Você viu que o transformar da água em vinho, o transformar da água em sangue não foi suficiente. Tantas ações, querido, não foram suficientes. A única coisa suficiente para que Faraó liberte os filhos de Deus era um cordeiro para cada família. A única coisa na sua casa, irmão, suficiente para que toda ação de Faraó cesse é um cordeiro. É o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas da porta, que protege a sua casa de toda a ação de Faraó. Olha aqui, vê comigo, verso 5, diz assim, versos 5 e 6. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel vai matar o cordeiro no mesmo tempo, à tardinha. Escuta isso. Que horas que eles iam matar? Diga à tardinha, ao atardecer. No 10º dia de Nissan, no 10º dia desse mês, cada família trouxe um cordeiro para sua casa. E esse cordeiro ficou na casa, dentro da casa de cada família até o 14º. Ou seja, ele ficou 4 dias sendo espiado. Ele ficou 4 dias sendo examinado. Ele ficou 4 dias em que toda a família procurava no cordeiro, querido, alguma coisa que pudesse desqualificar aquele cordeiro. Porque se aquele cordeiro não fosse, em primeiro lugar, macho, fala de um homem, de 1 ano de idade, fala da pureza, da inocência do cordeiro, de Jesus, um homem santo, que não tinha pecado. E 4 dias ele ficava sob exame, porque você olhando para um cordeiro, às vezes você via ele andando dentro de casa, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Mas se você fosse olhar no meio da sua pelagem, no meio da sua lã, podia ter ali um problema na pelagem, na lã. No meio do casco podia ter uma frieira, alguma coisa. Na visão do cordeiro podia ter algum problema, alguma deturpação na sua visão. Não podia, irmãos, ele tinha que ser sem defeitos. Diga comigo, isso é Páscoa. Porque esse cordeiro aponta para um outro cordeiro. E ele entrava na casa que dia? No dia 10. Irmãos, você precisa guardar isso. Pastor, isso é importante. Escuta o que eu vou falar para você. No dia 10 ele entrava numa casa. 10 de quê? 10 de Nisan. E no dia 14º ele seria sacrificado. Um cordeiro macho, fala de um homem. De 1 ano de idade, fala da inocência, sem pecados e sem defeitos. E por que eu preciso saber disso?
Porque Jesus, irmãos, ele morava em Cafarnaum, na Judéia. E exatamente no dia 10 de Nissan, ele vai entrar em Jerusalém, na Galileia. Você ouviu o que eu falei? Nós estamos em um texto, irmãos, diante de um texto altamente profético. Para te dizer a verdade, querido, existe um arrepio em mim em ministrar sobre isso. Quando João Batista olha para aquele cordeiro, diz: eis aqui o cordeiro de Deus. Aponta para Jesus: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto, irmãos, de Páscoa é um dos textos mais proféticos, Êxodo 12, que existe na Bíblia. Porque Jesus, ele morava em Cafarnaum, ele morava na Judéia. E ele vinha até a Galileia, ele vinha até Jerusalém, pelo menos uma vez por ano na festa da Páscoa. E é o momento que eu já disse para vocês que ele ficava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Mas ele não habitava ali em Jerusalém. Só que no tempo da sua crucificação, no tempo que ele foi pego, que ele foi julgado, exatamente, diga comigo, não foi nem um dia antes. Diga, não foi nem um dia antes e nem um dia depois. Exatamente no dia 10 de Nisan, ele entrou em Jerusalém, ele entrou na Galileia. E exatamente no dia 14 de Nisan ele foi crucificado. Sabe por quê, irmãos? Isso é profético. Isso é a antiga aliança, irmãos, sendo cumprida através da nova aliança. Quer ver mais o que esse texto diz? O verso 7 diz assim: tomarão do sangue, poluão em ambos os umbrais das vergas, na porta e nas casas em que comerão. Verso 7. Aquele cordeiro vinha para dentro da casa. No 14º dia ele era imolado. O seu sangue era colocado na verga, fala da haste horizontal. A verga é o portal. E nos umbrais, 2 umbrais e uma verga. O sangue, como a gente vê muitas vezes, irmãos, não era necessariamente colocado no meio aqui da porta. Era colocado nos umbrais e na verga das portas. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que o anjo da morte iria passar, e a casa em que tivesse as vergas, a verga e os umbrais das portas salpicado com o seu sangue, toda a casa seria poupada. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, que você, a partir de hoje, você comece a ter a certeza se os umbrais da sua alma, do seu coração estão salpicados de sangue. Não é mais para nós quando a gente pergunta assim: quem tem certeza da sua salvação? Hoje é uma noite evangelística. Quem tem certeza da sua salvação? Por isso que a gente pergunta: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E todos aqueles que estão dentro de uma igreja, talvez 1 mês, 1 ano, 10 anos, e não têm certeza da sua salvação, deveriam hoje aceitar a Jesus. Deveriam hoje se entregar a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não é humildade. Você fala: ah, pastor, eu não sei, né? Porque na verdade ninguém sabe e eu posso estar sendo... Não, irmão, você precisa ter certeza. Você precisa ter certeza nessa noite, certeza absoluta, que os umbrais e a verga do seu coração estão salpicados pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque às vezes você olha para você, eu estou olhando para mim e não consigo ver. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou do lado de dentro. O sangue não foi colocado do lado de dentro, mas do lado de fora da porta. E todo mundo que estava de dentro fechou a porta. Então você aqui dentro, você consegue ver o sangue? Não, mas quem está lá fora passando consegue ver o sangue? Sim, então é isso que acontece. Às vezes nós estamos de dentro, não estamos vendo sangue, mas irmãos, o seu coração foi salpicado de sangue. A sua alma, você está salpicado de sangue. Agora aquele anjo da morte passaria, ele não passaria dentro das casas, ele passaria fora das casas.
E ao ver do lado de fora o salpicar do sangue de um cordeiro, toda a casa seria poupada. Sabe o que diz a história? Que alguns egípcios, naquele momento desesperados com o que estava acontecendo, e vendo a fé dos judeus, cada um correndo para sua casa, cada um preparando ali a sua Páscoa, cada um indo lá e pegando o melhor cordeiro, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, um cordeiro macho, e cada um saindo com seu cordeirinho levando para casa. E alguns egípcios vendo aquilo acontecer, os egípcios viveram ali, os judeus no meio dos egípcios há muito tempo. Alguns egípcios, irmãos, eles creram, ou se não creram, pelo menos temeram aquilo que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? A história diz que eles entraram dentro das casas junto com os judeus no momento da passagem do anjo da morte. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles foram preservados. Você entendeu o que eu falei? Eles pegaram o seu primogênito, o seu filho primogênito, e falou: eu vou entrar para dentro de uma casa de um judeu, porque eu estou crendo, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou pelo menos temendo. E eles entraram para dentro das casas, e quando passou, aquele anjo passou por fora, irmãos, todos que estavam dentro da casa foram protegidos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não importa como seu filho está, se ele está no Egito ou se ele está na igreja, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que isso quer dizer. Não interessa se seu filho hoje está no Egito, está nas drogas, no homossexualismo. Não interessa se sua esposa saiu de casa, se seu marido está bebendo. Interessa que sua casa foi salpicada com sangue, e todo mundo que está do lado de dentro do sangue vai ser alcançado pelo Senhor dos Senhores, pelo autor e o consumador da vida. A pergunta para você e para mim é: em que lado nós estamos em relação ao sangue? Ou eu estou do lado de dentro, ou eu estou do lado de fora. Essa é a nossa preocupação. Mas o entendimento, irmãos, que ainda que nossos filhos estejam como egípcios agora, ainda que sua família esteja por algum momento fora, eu quero dizer para você, querido, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. A promessa não é só para mim, a promessa, ela vai a todos os nossos entes queridos, a toda a nossa família. Deus é um Deus de famílias. Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família, Deus é o Deus do coletivo. Não é uma obra, irmãos, de um para um, não, é uma obra para todos. E eles mataram o cordeiro e passaram lá e salpicaram aquela porta para que o anjo passasse. Olha o que fala o verso 8: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas comerão. Cada coisa aqui fala de algo, a gente não tem tempo para dizer nessa noite. Mas os pães falam de uma coisa, a erva amarga fala do sofrimento deles naquele tempo. Tudo na ceia tem uma representação na Páscoa. 9 diz assim, e isso eu quero falar para você: não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, a sua cabeça com as suas pernas e as suas fressuras. Nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, vocês vão ter que jogar também no fogo. Tem que jogar tudo no fogo, irmão. Tem que jogar tudo no fogo, sabe por quê? Fogo na Bíblia fala sobre juízo. O fogo na Bíblia, irmãos, fala sobre o Espírito de Deus e fala sobre juízo. Sabe o que é um cordeiro no fogo? Não podia comer ele nem cru, e não podia comer ele cozido na água, cozidinho, não, era frito, torrado no fogo, porque fala um cordeiro sob juízo. Porque Deus pegou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e colocou todo o juízo sobre ele. Deus pegou aquilo que era justo para se tornar injusto em favor de nós. Isso é chamado, querido, de substituição. Deus condenou aquilo que era justo para libertar aqueles que eram condenados. O fogo sobre o cordeiro fala de justificação. Nós vamos falar de fé e nos próximos dias, e nós vamos falar de justificação.
Sabe por que nós somos justificados? Porque a condenação que estava apontada para nós recaiu sobre ele. E ele recebeu nossa condenação, ou seja, ele recebeu o fogo que era para nós. Fogo do juízo. Por isso que o cordeiro tinha que ser queimado. Está dizendo, esse cordeiro está sob juízo. Para quê? Para que esse cordeiro justo possa libertar todos aqueles que são condenados. Isso, diga comigo, isso é Páscoa. E verso 11, terminando esse texto, diz assim, olha: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui fala da forma como você deveria comer. Aqui fala da forma como você deve servir, da forma como você deve estar. Como que eu devo estar, me apresentar diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Eu tenho que me apresentar com cajado na mão, com sandália nos pés, com lombos cingidos. Você sabe o que é cingir os lombos? Os homens aqui, eles usavam como se fossem umas túnicas. Já viam uns roupões assim, que tinha comprido? E usavam um cinto também, que prendia aqui na altura do lombo essa túnica. Cingia os lombos. Todas as vezes que alguém precisava correr, todo hebreu que precisava correr e usava essa roupa, precisava cingir os lombos, que era pegar a ponta dessa túnica e prender no cinto, para que deixasse as pernas livres, para que pudesse, sabe o que isso fala, irmãos? É um momento de ativação da igreja. A partir do momento que o cordeiro é sacrificado e derramado o seu sangue e salpicado sobre a sua vida, irmão, cinge os lombos. Se prepare, como disse Paulo, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Cinja os lombos. Esse é o chamado de Deus para nós, a tempo e a fora de tempo. Não tem mais essa questão, esse horário, aquilo é difícil. Não, querido. Nós somos alistados num exército. E um exército, irmãos, quando toca o chofar, a trombeta do Senhor, todo mundo se põe em forma, pronto a responder àquele que nos comissionou. Cinge os lombos, era a forma como eles precisavam parar. Esta é a Páscoa do Senhor. O que acontece? Agora nós vamos vir um pouco mais para frente. O que acontece? Acontece que o anjo veio, e ele passou, e as portas que estavam salpicadas de sangue, na sua verga, haste horizontal, e nos seus umbrais, arte vertical. Isso fala da cruz de Cristo, irmão. As portas que estavam salpicadas de sangue, passou aquele anjo da morte, e aquelas famílias foram poupadas. E todas as famílias do Egito tiveram o seu primogênito morto. Não somente os homens, mas também os animais, todas as espécies, tudo, irmãos. Foi um tempo de caos. Agora você vê o povo de Israel saindo todo mundo. Agora eles estão livres. Sabe o que Faraó diz? Leve ouro, leve prata, leve as riquezas do Egito, leve tudo aquilo que vocês quiserem levarem. Por favor, desapareçam de perto de nós. E esse povo está livre. E isso é o Pessah. Isso é Páscoa, isso é passagem de um tempo de aprisionamento nas mãos de Faraó no Egito para um tempo de liberdade. Ei, estamos livres, vamos embora. Isso é passagem. O anjo da morte passou na Páscoa. Nós saímos do Egito e estamos indo para o deserto na Páscoa. Mudou a estação do ano na Páscoa. Começou um novo ciclo na Páscoa. Isso é a Páscoa que você tem que celebrar, irmãos. A sua nova vida em Cristo. A forma como você nasceu de novo. A forma como você tem alegria e celebração por aquele que te chamou. Por isso, como uma noite como essa, nós deveríamos, irmãos, pular, celebrar, cantar, adorar a Deus com toda a nossa força. Sabe o que acontece? Presta atenção nisso. 1500 anos depois,
Quanto tempo? 1.500 anos depois. Passaram-se 1.500 anos depois. Você lembra que quando nós falávamos aqui na nossa escola de paternidade, que acabou esse módulo na quinta passada, que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 10, 1, diz que a lei não tem a forma exata das coisas. A lei, a antiga aliança, não tem a forma exata. É só uma sombra dos bens que ainda iriam vir, dos bens vindouros. Nós falamos exatamente sobre Santa Ceia e Páscoa. Que a Páscoa era um simbolismo. Que a Páscoa representava a morte de um cordeiro. Mas haveria um tempo que este cordeiro, não o cordeiro da Páscoa, mas o cordeiro de Deus, não aquele cordeiro um para cada família, mas o cordeiro único para toda a terra, ele se manifestaria. E quando ele se manifestasse, a Páscoa terminaria. Por quê? Porque a Páscoa é um simbolismo que aponta para um homem. A Páscoa é um ritual histórico, é um memorial que apontava para algo que ia acontecer. Quando Jesus vem, ele cumpre a Páscoa. Estou aqui, eu sou o Cordeiro de Deus. Então por isso ele vai pegar, irmãos, e vai interromper a Páscoa. E ele vai propor, ele vai colocar a nova aliança no seu sangue, que é esta daqui, ó. No dia em que o Senhor instituiu a Santa Ceia, irmãos, ele estava celebrando a Páscoa. Ele estava celebrando a última Páscoa. E ele se assentou com os discípulos para celebrar a Páscoa. Só que a mesa era diferente. Os discípulos, cadê o cordeiro? Eu não vejo o cordeiro aqui. Ele está dizendo, é claro que ele não está aí, porque o cordeiro está aqui. O cordeiro não está assado sobre a mesa, o cordeiro está vivo diante de vós. Porque não tem mais ervas amargas, porque não é tempo mais de choro, é tempo de júbilo. É tempo de alegria, de festa. É tempo de vida, de restauração, de cura. É isso que Deus, é isso que Cristo estava falando para eles. E ele vai mudar os elementos daquela mesa de Páscoa, que fica tão diferente. Diz: o cordeiro saiu, porque eu sou o cordeiro. Ervas amargas saem, porque eu sou o símbolo da alegria. E diz: agora eu coloco diante de vós um cálice e coloco o pão diante de vós. E diz: este é o meu corpo partido por vós. Esse pão representa o meu corpo, que vai ser partido por vós. Fazer isso em memória de mim. E diz: este cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Até aqui vocês viam em uma antiga aliança. A partir de agora está instituída a nova aliança, que vem por meio do meu sangue, que vocês estão tomando agora, através do cálice. Quanto tempo passou? Eu falei para você? 1.500 anos. Sabe o que acontece 1.500 anos depois? Essa ceia está acontecendo. Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia de Nisan. Ele entra com seus discípulos. Até aí não foi nem um dia antes e nem um dia depois. Ele estava em viagem, vindo para Jerusalém. Ele estava saindo de Cafarnaum, ele estava saindo da Judéia, indo até a Galileia. E ele vai vindo no passo certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, para chegar exatamente, nem um dia antes e nem um dia depois. No dia 10 de Nisan, ele está entrando na sua casa, Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele está entrando na sua casa, a cidade do grande rei, no dia 10 de Nisan. Sabe o que vai acontecer nesse tempo? Agora o cordeiro, ele era macho. Ele era um cordeiro puro, inocente, sem mácula, sem defeito, perfeito, entrando no dia 10 de Nisan na sua casa em Jerusalém. Ele vai ficar por 4 dias sendo inspecionados. Por quem? Por toda a terra.
Ele foi inspecionado pelos seus irmãos, ele foi inspecionado pelo seu povo, ele foi inspecionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelo sinédrio, por Pilatos, por Herodes. Ele foi inspecionado pelo próprio Deus, e ele foi inspecionado pelo inferno, durante 4 dias. Nesses 4 dias ele andou, nesses 4 dias ele, se apavorou no Getsemane. Nesses 4 dias ele suou como sangue, do seu corpo saiu gotas de sangue, porque a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Ele estava sendo o quê? Estava sendo inspecionado pelo próprio inferno, dizendo: e agora, como fica? E nós falamos que o inferno queria matar Jesus. Não, o inferno queria que Jesus permanecesse vivo. Porque se ele diz: eu não morro, eu vivo, então quem morre? Nós morremos então. A ação do inferno é para que Yeshua não faça isso, seu tolo. Vale a pena um povo tão ruim como esse, tão pecador como esse? Vale a pena morrer por alguém que te despreza tanto? E ele diz: vale a pena. Vale a pena. Ele está sendo inspecionado, irmãos. Está sendo inspecionado pelo céu, pelo inferno. Ele está sendo, irmãos, moldado até pelo céu. Porque agora, quando ele olha, ele começa a ver já o seu pai, dando já sinais de que não estaria olhando para ele nesse tempo. Você sabe que quando ele vai para a cruz, é a primeira vez que ele olha para o pai. E é a primeira vez que Jesus não chama Deus de pai, mas chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que as lágrimas de Jesus no Getsemane não era por medo dos cravos, não era por medo da lança que entraria no seu lado, não era por medo de uma coroa de espinho, não era por medo da humilhação dos açoites, não era por medo da nudez que ele ia passar. Jesus temia no Getsemane o momento em que pela primeira vez na história ele estaria distanciado do Pai. A vida inteira ele falou: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Eu faço o que vejo meu Pai fazendo, meu Pai trabalha, eu também trabalho, eu e o Pai somos um. Pela primeira vez ele entendia que aqueles últimos momentos e suspiros da sua vida seria sem o Pai, porque ele carregaria todo o pecado, irmãos, da humanidade. O pecado da humanidade não cabe em Deus. Deus tirou uma porção dele, o seu filho, para que recaísse sobre o filho, não sobre o Pai. Existe uma palavra que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É como um muro levantado para que exista uma interrupção no nosso relacionamento. E todo o pecado da humanidade estava sobre ele, a ponto dele olhar e não conseguir ver mais o contato com o Pai. E ele falar: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Porque, irmãos, o Pai teve que virar suas costas, porque o Filho estava carregando todo o pecado, o meu e o seu. 10º dia de Nisan até 14º dia de Nisan, ele estava sendo examinado, testado, provado, como aquele cordeirinho que ia para dentro da casa, como aquele cordeirinho que as crianças sentavam ali e ficavam olhando para ele. Era um cordeiro inocente, branquinho, lindo, macho, sem defeitos. E a casa inteira ficava olhando as crianças, o pai e a mãe, procurando nele 4 dias, inspecionando o cordeiro, para ver se no 14º ele poderia morrer. Se tivesse um únicozinho defeito, o cordeiro tinha que ser substituído. Assim entrou Jesus na sua casa, em Jerusalém, a cidade do grande rei, para que durante 4 dias fossem inspecionados por quem? Pelo seu povo, pelo sinédrio, pelos fariseus, pelos saduceus, por Pilatos, por Herodes, por Deus e pelo inferno. E eu vou dizer para você, ele passou no teste.
Ele foi aprovado como um cordeiro macho, sem defeito e sem mácula. Quer saber mais? No 14º dia, Jesus é aprisionado. 1500 anos depois. Sabe o que está acontecendo, querido? Está no momento de Páscoa, porque Páscoa não é um dia, Páscoa é uma festa. Estão novamente celebrando a Páscoa. E no tempo da Páscoa, você não lembra quando chegaram e falaram assim: olha, estamos em Páscoa, então temos que libertar um homem. Nós vamos libertar Jesus ou liberta Barrabás? É porque era o tempo da Páscoa. Páscoa não é o domingo que Jesus ressuscitou. Páscoa é o período em que isso está acontecendo. É a festa da Páscoa. No período de Páscoa, Jesus chega em Jerusalém. Sabe o que acontece? No 14º dia, enquanto um sacerdote humano está subindo no templo de Herodes, uma rampa que leva o cordeiro da Páscoa até o lugar do sacrifício, Jesus, o sacerdote divino, o sumo sacerdote eterno, está subindo a rampa que leva a sua vida até o Monte Caveira. Exatamente que dia, pastor? No 14º dia de Nisan. Era celebrado a festa da Páscoa. Todas as famílias no 14º dia estão com seus cordeiros, da mesma forma que acontecia 1500 anos antes. Agora 1500 anos depois, todas as famílias de Israel em Jerusalém estão com seu cordeirinho dentro da casa, examinando aquele cordeiro. Eles ficaram examinando 4 dias e Jesus sendo examinado lá fora. No 14º dia, irmão, sabe o que acontece? Enquanto o sacerdote humano está lá no templo de Herodes, levando o cordeiro para ser sacrificado, porque o cordeiro era sacrificado nas casas, e um cordeiro era sacrificado no templo principal, o grande templo de Herodes. Lá tinha o serviço sacerdotal, e um sacerdote subia a rampa com o cordeiro, e a Bíblia diz que 9 horas da manhã, esse cordeiro era amarrado pelo seu chifre, ou pela cabeça, no lugar do sacrifício. Que horas que eu falei? Às 9 horas da manhã. Sabe o que diz a Bíblia? Marcos 15, 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Que dia é isso? 14º dia de Nisan, dentro da Páscoa. 9 horas da manhã, o cordeiro, era o tempo certo. 9 horas da manhã, o cordeiro, o animal, o cordeiro, está sendo amarrado no lugar do sacrifício. Ele não está morrendo, ele está sendo amarrado no lugar do sacrifício, pela cabeça ou pelo chifre. Às 9 horas da manhã, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi amarrado, crucificado, preso ao seu lugar do sacrifício. Você está entendendo? Porém, às 3 horas da tarde, voltava o sumo sacerdote humano, subindo as rampas do templo de Herodes, e ia no lugar do altar do sacrifício, soltava o cordeiro e jogava o cordeiro no fogo e gritava: está consumado. Dentro de Jerusalém, esta é a Páscoa. No Gólgota, às 3 horas da tarde, Jesus está levantando nos seus últimos suspiros sobre os seus pés, está dizendo: está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Aleluia, Espírito Santo. Exatamente no mesmo horário. Você acha que a Bíblia é profética? Sabe o que a Bíblia diz? Deixa eu mostrar aqui para você. Nesse meio tempo, Mateus 27, 45, pode jogar aí para nós, diz assim: então profundas trevas caíram por sobre a terra,
do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Olha aqui, querido. Ele foi preso, crucificado às 9 da manhã. E ele ficou de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 a meio-dia. 3 horas depois da sua crucificação, ao meio-dia, no ponto máximo do sol, o sol a pico do meio-dia, a terra se escureceu, acabou. A Bíblia diz que a terra foi feita como meia-noite, porque meia-noite é o pico das trevas, da escuridão. Ao meio-dia se escureceu toda a terra, e não foi, irmãos, por alguns minutos. Diz que ficou escuro do meio-dia até às 3 horas da tarde. Sabe por que isso acontece? Porque, irmãos, o sol da justiça está se apagando. Se você for ver, querido, em Gênesis, você vai entender que quem clareia o mundo não é o sol, é a palavra, é o Filho, é Jesus. O astro-rei não pode brilhar sem o Filho-rei. O astro-rei não pode brilhar sem o Filho-rei. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, ele já estava crucificado de 9 até meio-dia. Ele já estava esvaindo todas as suas forças, perdendo todas as suas forças. Ao meio-dia o Senhor quis mostrar para toda a terra, o Pai, Deus quis mostrar para toda a terra, existe trevas sobre toda a terra, porque onde meu filho não está, existe trevas, escuridão. Assim é a vida, irmãos, de muitos de nós, sem a sua presença, sem a sua pessoa, andando em trevas, andando na escuridão. Por quê? Porque Ele ilumina toda a terra. O sol, ele foi feito somente para controlar dia e noite. Quando o sol está lá, está de dia. Quando ele não está, está de noite. Mas quem ilumina o sol, irmãos, é a palavra, é o Senhor, é Jesus. E você vai ver que ficou tudo escuro. E quando ficou tudo escuro, tudo apagado, vai até às 15 horas. Às 15 horas, sabe o que acontece? Ele morreu. E logo que ele morre, ele começa a entrar em processo de ressurreição. E agora ele não está manifesto mais como um homem aparente. Ele está, o seu corpo ali está ali como tivesse morto, mas o processo de ressurreição já começou. E a luz então vai voltar novamente. Sabe o que acontece na Bíblia? A Bíblia fala, escuta isso, que quando Jesus veio à terra, ele veio numa manjedoura, ele veio num estábulo. E ali uma grande estrela acendeu. E sabe o que diz a palavra, irmãos? Que os anjos gritavam glória nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória nas alturas, sabe o que quer dizer glória? Luz. Glória nas alturas, luz nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando Jesus nasceu, à noite, diz que a meia-noite se tornou clara como o meio-dia. Quando Jesus nasceu, ele nasceu à noite. E o Senhor ficou esperando, peraí, mais um pouquinho. Quando bateu ponteiro com ponteiro, o Pai falou assim, agora, a meia-noite vai se tornar clara como meio-dia. E porque Jesus estava nascendo. Mas quando ele morre, o meio-dia se torna escuro como meia-noite. Diga assim, isso é Páscoa. Nós vamos terminar, eu quero que você jogue Mateus 27, 51. Olha aqui, irmãos, para a gente dar um glória aí bem grande. Mateus 27, 51 diz assim a palavra do Senhor. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. É de alto a baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Sabe o que você quer saber, irmãos? O sangue de Jesus, ele é capaz de ressuscitar até os mortos. Não importa a forma como você entrou aqui nessa noite.
Não importa a forma como você passou essa semana, não importa a forma como está o seu casamento, não importa a forma como está a sua saúde, não importa a forma como está a sua empresa, não importa a forma como estão as suas finanças, não importa a forma como está a sua vida, o sangue salpicado do Cordeiro de Deus ressuscita todos os mortos, ressuscita todo e qualquer morto. Às 9 horas da manhã do dia 14 de Nisan, ele estava sendo preso no Gólgota, no Monte Caveira, enquanto o cordeiro estava sendo preso lá dentro do templo de Herodes. Às 15 horas, 3 da tarde, ele está sendo morto e gritando: está consumado. 2 sacerdotes gritam: está consumado. Um sacerdote humano, com a sua indumentária humana, com as roupas, aquele éfode de linho, toda aquela vestidura sacerdotal, está lá no templo de Herodes, pegando o cordeiro e queimando no fogo, dizendo: está consumado. Sabe que aquilo representava sacrifício, perdão dos pecados. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não é o sacerdote humano, é o sacerdote eterno, que num único sacrifício ele instituiu uma nova aliança, irmãos. Ele instituiu um novo sacerdócio. Ele também está gritando: está consumado. E quando ele grita: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sua cabeça pende, verte. Quando sua cabeça pende, irmãos, as pedras, as rochas fendem também junto com a sua cabeça. As pedras começam a estilhaçar, a terra começa a escurecer. Sabe o que está acontecendo aqui? O véu do templo, que templo? Lá aonde está aquele cordeiro, o véu do templo vai rasgar de cima a baixo. Sabe por quê, irmãos? É o Pai que está rasgando, é o Pai que está abrindo o véu. E lá aonde Jesus está, os mortos estão ressuscitando. Sabe o que diz a história? Que debaixo do Gólgota, do Monte Caveira, existia um lugar chamado Vale dos Leprosos, que era um leprosário, onde muitos leprosos eram tirados da cidade e colocados lá. Sabe o que diz a palavra? Que quando Jesus morreu, irmãos, o seu sangue foi suficiente para invadir todo aquele leprosário, e todos os leprosos foram curados. É muito poder, é muita glória, muita coisa acontecendo, e tumba mexendo, e morto que você não via se levantando. Pessoas viram seus pais que tinham falecido, netos viram seus avós, mulheres viram seus maridos que morreram em guerras, estavam vivos de novo. Ressurreição da família. Ressurreição da família. Seus filhos vão voltar a viver, seu marido, sua esposa vão voltar a viver. Vão voltar a viver. Só depende do sangue do Cordeiro. Para terminar, sabe o que eu quero falar para você? Sabe o que pega nisso aqui? O véu foi rasgado. Faz de conta que isso aqui, ó, aqui tinha um véu que separava. Para que servia esse véu, irmão? Aqui, irmãos, que é aonde o profético dá nó na teologia. Para que servia esse véu? O véu tampava o quê? Para que serviu o véu, irmãos? Para tampar o Santo dos Santos. Por quê? Porque o templo tinha 3 câmaras, ou recâmaras. Tinha o pátio externo, tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. Para separar o santo dos santos tinha um véu. Sabe por quê que tinha um véu? Porque era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o santo dos santos. Mas por que esse lugar era santíssimo? Porque a arca da aliança estava dentro desse lugar. Aquele caixote feito de madeira de acácia, revestida de ouro puríssimo. Na sua tampa o propiciatório. Em cima do propiciatório 2 querubins com as asas assim, ó, reclinadas, escondendo o rosto. Aquele objeto, irmãos, era o objeto pelo qual se invocava o nome do Senhor. Aquele objeto está no meio de um povo. Dizia que Deus estava no meio do povo.
Olha aqui para mim. E sabe por que está acontecendo agora? Aquele lugar era o Santo dos Santos. Naquele lugar só podia entrar um único homem, uma única vez por ano, para fazer um sacrifício no dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, o dia da expiação, ou o dia do perdão, um único homem, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar para entregar o sacrifício e receber perdão para o seu povo. Um único homem. Se aquele homem vivesse 30, 40, 50 anos, durante 50 anos, um único homem entrava no Santo dos Santos, uma única vez por ano. Esse templo, irmãos, está lá, e está aqui o véu do templo. O véu que fala não é um véu de noiva, são várias camadas de couro que fechavam, que tampavam o acesso ao Santo dos Santos. Quando Jesus, o Messias, morre, quando o Cordeiro de Deus morre, o Pai rasga o véu. O Pai está rasgando o véu. O Pai está rasgando o véu, rasgando as suas vestes. O Pai está abrindo acesso. Está abrindo acesso a um lugar que ninguém tinha acesso, para que todos possam ver. Ver o que, pastor? Ver o que? Para a gente chegar e ter acesso a um objeto, a Arca da Aliança? Não! O Pai está mostrando, não existe mais a arca, ela não está mais aí. Ela não está mais aí. A Arca da Aliança sumiu. Quando Nabucodonosor, ele invadiu a Babilônia, queimou o templo e as portas, a arca desapareceu e nunca mais ninguém a viu. Há quem diga que ela está no céu, guardada pelos anjos, mas nunca mais ninguém viu a arca. Quando o Senhor está rasgando o véu, não é para mostrar para as pessoas que a arca está lá. O Senhor está dizendo, eu estou restaurando a forma de culto. A arca, eu Deus, sumi com ela, não existe mais. Eu peguei a arca e coloquei ela dentro de vocês, pelo meu Espírito, através da morte do meu Filho. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. E todo o povo está vendo, não tem mais a arca. O Senhor, sim, não precisem mais bajular essa recâmara. Não precisem mais olhar como se fosse um lugar super sagrado, porque a arca não está mais aí. Essa arca, há muitos e muitos anos, o Senhor falou, eu a recolhi, e estou abrindo agora e expondo para todos os meus filhos, que a invocação agora, a invocação ao meu nome, não é mais através de um objeto que ninguém sabe onde está, porque eu recolhi. Eu recolhi a arca como objeto, para colocar a arca como espírito, dentro de cada um de vós, de forma que eu sou o Santo dos Santos. De forma que você é o santíssimo lugar, aonde Deus colocou a arca dentro de você através da sua presença. E a partir desse momento foi transicionado um culto, em que todo o trabalho que estava sendo feito no tabernáculo, sacrifício, ruiu. Por quê? A arca não está lá. Aí o Senhor levanta um profeta de transição, chamado João Batista, que ele está agora no Jordão, batizando para arrependimento. Espera aí, lá o cordeiro morria para o arrependimento, mas existe um homem agora que batiza na água para arrependimento. Então quer dizer que não precisa mais o cordeiro morrer, é só alguém baixar as águas e crer no sangue do cordeiro? Sim. Então agora o templo, a estrutura do templo, irmãos, está desabilitada. E existe uma nova forma de culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo, isso é Páscoa. Páscoa foi a transição que Deus fez do entendimento acerca do que é sagrado, do entendimento da forma como se cultua e como se adora, da transição de uma antiga para nova aliança. Isso é Páscoa. E a palavra fala em Hebreus 9,15, por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança.
a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados pelo seu nome. Isso é Páscoa. A arca não está mais no santo lugar. O véu estava lá, mas o Senhor falou: eu vou mostrar para vocês. E todos puderam ver. E o que a gente pensa? Foi aberto aquele véu para que todos vissem. Olha, era só um homem que podia ver a arca. Agora todos podem ver a arca. Lá dentro dos santos, não. Todos realmente podem ver a arca. Não lá dentro do santo dos santos, aqui dentro do santo dos santos. Todos podem ver a arca. É só você olhar para o seu interior, aonde Ele colocou o seu espírito, e você vai ver a arca da aliança.